Sou teu dar, sou teu dar, a tontora, belo me dar, sou teu dar, sou teu dar, a tontora, belo me den, Selah, 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 som teu dar, som teu dar, a tontora, belo me dar, Selah, 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 Selah. Amém. Esse é o título da mensagem, só que foi cantada. Muito bem, vamos ficar de pé só para ouvir a leitura que diz Isaías 8,16, que diz: resguarda o testemunho e sela a lei entre meus discípulos. Graças a Deus por esta palavra, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Então, Isaías 8,16 começa com uma mensagem de exortação sobre o conteúdo do Evangelho, sobre o que foi escrito, o que foi feito, os sinais, a vara de Arão, tudo estava lá naquele tabernáculo, naquela arca. Era o testemunho das coisas que aconteceram. Então, Isaías diz, falando em nome de Deus, que resguarda o testemunho, liga e resguarda. Ele não pode ser mudado. Essas coisas não se mudam, ela está guardada, conservada. A Bíblia de Jerusalém traz uma versão que vale a pena conhecer. Conserva fechado o testemunho, sela a instrução entre meus discípulos. Conservar fechado é conservar no coração de cada um. Ali já começa o ministério do coração, porque selar era um selo no coração. Não é o selar da canção, porque selar da canção significa para sempre, uma pausa para refletir no que está cantando. Elevar a alma a Deus, é isso que significa o som que nós cantamos selado hebraico. Isaías 8,16. Agora, Isaías então lembra para os discípulos. O povo de Deus são discípulos de Deus. Então, note bem, é discípulo de Deus. Não são discípulos nem mesmo meu, nem do pastor. Isaías está dizendo que Deus disse para ele: liga e resguarda o testemunho. Isso é imutável. Evidente, todas as coisas que Deus falou. E depois ele diz: sela a lei. Primeiro ele fala do testemunho, que é o teu dar. A primeira palavra que é sou, tissá, que é uma palavra que significa uma advertência. Olha bem, presta atenção no testemunho. O Evangelho não é o que estão fazendo por aí, dizendo, às vezes em YouTube, que é o Evangelho. Aquilo é muita coisa, são invenções. Muita coisa que está fazendo uma barganha e uma alteração muito séria no Evangelho. Então, o tsa presta atenção, que então é traduzido também como liga, ou resguarda, o teu dá, que é o testemunho. Isso eles tinham que ter no coração.
Depois, Deus diz para Isaías, além do testemunho que a Bíblia de Jerusalém diz que conservar fechado, já começa ali uma atividade que era no coração. Era íntimo, individual, um para cada um. Para cada um tinha essa possibilidade de guardar o testemunho. Cada um de vocês tem guardado um testemunho. Depois, Isaías acrescenta a instrução ao testemunho. Guarda o testemunho e depois sela a lei no coração dos discípulos. Como é que ia fazer isso? O testemunho de Jesus é o Sermão do Monte. O testemunho de Jesus é o ID. O testemunho implica em injunções, quer dizer, depois que Jesus ensinou tudo, o que ele disse? A mesma coisa de Isaías. Aqui é o prenúncio do discipulado em Isaías. Para conservar o testemunho de Deus, depois em Jesus, conservar o testemunho de Jesus, que era o Sermão da Montanha, tudo aquilo que ele ensinou. Aquilo tudo era o teodá de Jesus, era o testemunho de Jesus. As palavras dos profetas apontaram para o testemunho de Jesus. O líder que cresceu na maturidade, ele resguarda o testemunho. Todo pastor tem que ter esse testemunho. É o testemunho de Deus, do Evangelho, da ação civilizatória. O que Deus estava mostrando ali, que através do discipulado, as nações, os povos seriam civilizados e seriam melhores. O discipulado é isso, é para melhorar a sociedade. A instrução e o testemunho. Depois Isaías dá uma conclusão no versículo 20. E se não fizerem isso, não verão o dia de amanhã. Não verão a alva. Não terão futuro. Será um fracasso se não fizer isso. Se a igreja não fizer discípulo, não selar no coração do discípulo a lei de Cristo, acabou. Você não tem mais nada para fazer. E também, você não tem nada a fazer que seja diferente disso, que seja válido. O teodá de Jesus é o Sermão da Montanha. O que é o testemunho que deve ser guardado? Lá em Isaías era a Torá. A Torá avisava todo o tratamento da pessoa. Todo o tratamento de um com o outro. Como é que você trata seu amigo, seu irmão, seu vizinho? É o testemunho. Na verdade, Deus está dizendo que uma coisa muito boa para a civilização é a boa educação. O cristão que é mal educado, ele ainda não é um cristão. Ele não tem o teodá, ele não tem o testemunho, ele não guardou o testemunho. E como é que faz? Ele tem que mudar. O Sermão do Monte, então, dá essas grandes instruções para nós. Depois, você vê que vem a segunda coisa importante nesse canto, nesse título, e nesse texto de Isaías 8,16, que é o prenúncio do discipulado civilizatório para toda a humanidade. Olha, é uma coisa, Deus não está falando apenas para meia dúzia de pessoas. Deus está falando para todos os povos. Nós temos que influenciar todos os povos da cidade, Câmara de Vereador, prefeito, todo mundo. Nós temos que ser sal. Sal é isso. É a ação civilizatória do discipulado cristão. Lá ensina tudo. E como é que Deus diz que é? É uma coisa do coração. É uma coisa que vem íntima, interior. Por isso que diz a segunda coisa que é selar, que é ratão, chatã, que é selar no coração dos discípulos. O que Jesus mandou também. Isso é o prenúncio do que Jesus disse em Mateus. Disse, ide e ensinai, instrução, Torá. Agora de Jesus, ide e ensinai. O que é que significa ensinar? Torá. O que é que significa ir?
é indo. Por isso que Jesus, o grego do Novo Testamento que fala, que é traduzido como ide, na verdade é tendo ido foi. É tão urgente que quando você lê, você não lê ide, você teria que ler estou indo. A tradução em inglês é tendo ido. A tradução do grego é um passado sem tempo de duração, um particípio, e é também uma ação de ir já. É tão urgente que quando você lê, você já foi. Por isso que é traduzido como indo. Está indo, já está indo, não tem nem que conversar. É isso que Isaías disse para o povo naquele tempo. Então, selar, o testemunho de Jesus não é o que você vê em YouTube, não. É pouca coisa que tem lá, que pode selar no coração. Se você inventar um evangelho baseado no YouTube, irá selar um evangelho falsificado. Você tem que resguardar o evangelho, ou então você não vai ver a aurora. A aurora aqui, não estou dizendo que você vai morrer ou que você vai para o inferno, mas você não tem realmente a recompensa dessa coisa toda que ensinam por aí. Não se faz discípulo na base da internet, da net, da web. São meros seguidores e observadores de coisas. É interessante, mas só se faz em vida. Jesus não veio numa proforma, Jesus não veio num avatar, Jesus não veio numa aparência humana, Jesus não veio como uma luz invisível, intangível. Jesus não veio assim. Ele veio como nós aqui estamos, em carne e osso mesmo. Deus e homem. Então, por isso é importante quando a gente se reúne para discutir isso aí, se reúne para melhorar o conhecimento, se reúne para aprender e evoluir na questão de selar no coração. Se você tem que selar no coração dos discípulos. Então, selar, é isso, o dever do pastor é selar a lei de Cristo. Lá em Isaías era selar a Torá no coração do povo. E é importante para o judeu, é importante para nós. Tem que selar a lei de Cristo nos corações do discípulo. Nos discípulos de quem? Discípulo de Jesus, discípulo de Deus. Ali no cântico de Isaías, ele diz o quê? Selar a lei no coração dos Talmidai, que é na verdade é Talmidim, que é o plural de discípulo, que vem do Talmud, as pessoas que seguem o Talmud, que estudam. Mas Talmidai significa entre meus discípulos, discípulos de Deus, discípulos de Jesus, não são seus, nem meus, são discípulos de Jesus. Quando a pessoa faz discípulos seus, ele faz uma seita, que segue aquela seita, segue aquela coisa, e geralmente termina em naufrágio o barco, não é? Eu fiz discípulo de Jesus, e muitos foram até para a Assembleia para ajudar lá. Foram para várias comunidades aqui em Ribeirão, num encontro que teve na Câmara. Eles agradeceram à Igreja Metodista Renovada, porque forneceu líder para todas as igrejas quase de Ribeirão. Tudo bem, nós temos muitos, mas eu não estou transferindo ninguém, não acontece, né? Então, sela a lei de Cristo. Sela, porque Jezabel, por exemplo, selou a carta para roubar. A pessoa que sela para roubar. Há até líderes cristãos que sela para roubar. Dá golpe aqui e ali, faz isso, aquilo, sela para roubar caixa de igreja, sela para roubar terreno, uma série de coisas assim. Jezabel fez isso. Um péssimo trabalho, porque era uma intenção má, era uma obra da carne. Você tem que selar, pela graça de Deus, o coração dos discípulos. Todo pastor nosso tem, e de todas as igrejas de todo mundo, tem o dever de selar a lei de Cristo nos corações. É aquela impressão que não vai sair nunca mais. Não sai nunca mais. Eu estive lá no Sul, num encontro com os crentes do Rio Grande do Sul, daquela região, e fizemos umas cabanas bem rude, e lá nós elaboramos esse trabalho de selar no coração. E eles ficaram firmes, porque a pessoa tem que acreditar nisso. Eles tinham que acreditar em Isaías. Isaías tinha que acreditar, e as pessoas tinham que acreditar que Isaías ia selar no coração dos discípulos de Deus. O povo é de Deus.
O povo é de Jesus, não é de ninguém. Então, esse é o selo. Chatã é aquilo que indica uma finalidade, uma conclusão. Selá indica uma conclusão. Selá indica que está pronto. Selá indica que você foi selado, como está lá no Novo Testamento. Selado com o Espírito Santo. Aquele versículo de Isaías, aquele cântico, já começa a prever, a anunciar que o ministério de Deus era sobrenatural, era de poder interior, que era no coração, que não era da carne, que não era da letra, que não era do poder do homem, que era do poder de Deus, que é do poder de Deus. Selar o coração, selar no coração. Se você abre o coração para receber o selo de Deus, dado pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, em nome de Jesus, você nunca mais vai esquecer. Não tem nem como você dizer um dia, eu não creio em Jesus. Nunca mais você vai dizer isso. Não tem nada que possa tirar você de Jesus. Por isso, porque você está selado. Então, esse é o Chatã, indica a finalidade. Isaías, então, ele indica que é tão importante selar com a palavra de Deus o coração do discípulo, que diz que sem a instrução, que é o Torá, que é o Evangelho de Jesus, e sem o testemunho, que é todo o conteúdo do ensino de Jesus, sem isso, irmão, sem isso, também não tem nada. A lei é o testemunho. Se não fizerem assim, não verão a alva. Veja que é tão importante que sem isso, praticamente a igreja não existe. Praticamente o discípulo, sem essa parte, não existe. Ou ele segue por aqui, por esse selo da instrução e do conteúdo do testemunho, ou ele não tem nada. Você pode frequentar a igreja toda a sua vida. Você pode cantar os hinos por todo o seu tempo, mas você será um mero membro, nunca será um discípulo. O discípulo está selado. Ele não tem como desviar. Do discípulo que nós ensinamos, dos 17 fundadores, nenhum desviou. Teve problema, vários problemas, mas desviar nenhum. Todos eles estão firmes até hoje. Porque o selo é para sempre. Então, veja só. Então, sela é Chatã, Torá. Sela a Torá. Sela a instrução. A lei ocorre 200 vezes no Antigo Testamento, significa mais do que a lei de Moisés. Quando Deus deu a lei, não é tão somente porque Ele deu a lei de não faça e faça, não faça e faça, e você viver assim todo dia. O que estava dentro do princípio da lei era misericórdia, era compaixão. Jesus veio revelar a essência da lei. O espírito da lei, como escreve o jurista brasileiro, tem livros de direito, quando eu estudei na faculdade de direito, tinha esse pensamento, o espírito da lei. Isso também é da filosofia, o espírito da lei. Qual é o espírito da lei de Deus? É a misericórdia e a compaixão, o amor a Deus, que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e a si mesmo e ao seu próximo a si mesmo, e depois ele coloca uma cereja do bolo que é amai vossos inimigos. Você tem que ter essa cereja no bolo do amor ao próximo e amor a você mesmo. É amar os vossos inimigos. Depois aí, então, acrescenta isso. E ele diz, então, Chatã, Torá, que e ocorre 200 vezes. E ela é a instrução, diz, então, em Provérbios, que a instrução do sábio é fonte de vida para apartar-se das armadilhas da morte. Chatã, Torá equivale ao que Jesus disse, tendo ido. Chatã, Torá, lá em Isaías, é o prenúncio, é a profecia, está apontando para o futuro que é hoje, que é agora. Tendo ido, então fazei discípulo. Tendo ido, que Jesus não está dizendo, se prepara para ir amanhã, não. Tendo ido, já saiu, já começou, urgente, urgente. Fazendo discípulo de todas as etnias, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você lê isso em Mateus, isso aqui é as injunções do testemunho. As injunções são as implicações dentro do testemunho. O que é? É exatamente fazer isso que Jesus mandou. E se você faz isso no discipulado, sem isso, a igreja não existe, irmão. E depois Jesus diz exatamente do Talmidim,
que é aqueles que estudavam o Talmud. Às vezes você vê o judeu, às vezes o cristão tem uma tendência de desprezar o judeu, porque ele fica orando ali, lendo, e usa uma lente para ver, e fica assim, porque é com todo o corpo, tem que ficar movimentado, se movimentando com Deus nele e ele em Deus, aquele movimento dinâmico, espacial, em que você tem um contato com Deus. Então, meu seguidor, ele disse Deus, é entre meus discípulos, o Talmidi, tem origem no Lamude, vem do Assírio, o Assírio usou essa palavra. Talmud é derivado de Lamad, que foi traduzido como ensinar e severamente o discípulo. Às vezes te ensino que era severo. Ao você ensinar a criança, desde criança a ser discípulo, ele sofre. Ele sofre, é como parece, entre aspas, um castigo. Você tem que aprender, Com 10 anos, a criança sabia a Torá. Com 10 anos, Jesus já sabia tudo. Jesus estudou a Torá. E com 10 anos, ele já tinha tudo de cor. Porque era aquilo que era feito com as crianças judias. Depois, Talmide, que é o estudante. Talmide é o estudante, então vê que Deus tem uma grande escola. E Deus tem uma grande escola para ensinar a Torá. Mas agora nós traduzimos instrução e Torá, uma palavra equivalente. Então, Jesus diz para ensinar as instruções de Jesus. E as instruções de Jesus se resumiam exatamente em você amar a Deus sobre todas as coisas, a si mesmo e ao inimigo. Para você ter o espírito da Torá. Senão você fica apenas um legalista de não posso aquilo, posso aquilo outro, mas você nunca vai seguir. Então, o Talmidi é estudante, equivalente ao matates, um estudante no grego. E o Lamude era um judeu educado. Você tem que ser um Lamude. Ou uma mulher, Lamuda. O masculino, então, é o Talmidi. É experiente, versado na Escritura. E, às vezes, quando você vai aprender, que você vai ensinar, que você tem que fazer alguma coisa, você tem que se reunir para poder consolidar ensinamento, consolidar princípios, você tem desânimo. Mas como é que você vence os desânimos? Tem coisas que estão subordinadas a nós. Tem coisas que não estão subordinadas. Então, coisas que nós podemos dizer, vou ou não vou, mas tem coisas que você não tem como. Acontece. Você pode ter um acidente, você não controla. Não é? Mas você controla a sua vontade. Você veio aqui porque você quis. Seu carro não viria sozinho. Mas você pega e tem uma disposição, você subordina os seus bens pelo princípio do discipulado e vem. E você também confia que não vai perder nada, porque você confia em Deus. Às vezes a pessoa diz, não, se eu for no encontro de pastor, ele tem um culto no mesmo tempo, eu acho que eu vou ter prejuízo. Não vai, que a obediência é melhor do que o sacrifício. Ou você acha que Deus não está vendo a sua situação, que Deus não está vendo os membros da sua igreja. Deus está vendo. Se você é uma pessoa que corresponde ao chamado, que nem vocês estão aqui, Deus abençoa. Não importa. Você pensa, mas aí não teve culto na minha igreja hoje. Qual é o problema? O importante é você ser fiel, respeitoso, você seguir as instruções da Torá. A Torá, não estou dizendo aqueles 10 mandamentos, não faça isso, aquele 10. Inclui, mas aquela Torá que está em Jesus. Nós não estamos sem Torá, disse Paulo. Nós temos a Torá de Jesus. A Torá de Cristo. Então, é coisa que nós temos que aprender no nosso ministério, subordinar os pensamentos, o impulso para você fazer aquilo que é importante. Você pode vir aqui até de carona, isso que é importante. Aceite todo o problema como uma possível oportunidade, ensinava Maxwell. Sabe quando tem problemas? É oportunidade. O chinês ensina, problema é oportunidade. Se você não tiver nenhum problema, você não cresce. Se você não enfrentar desafio, você não vai avante. Para a gente formar aqui o líder, o evangelista 2, que Elisaura, E a Elisaura chegou num encontro e disse, bispo, vamos fazer um grupo? Vamos, faça você. Ela fez. Ela lidera o grupo. Uma jovem, com uma dedicação extraordinária. Por quê? Porque ela subordinou a vontade dela. Ela faz com dedicação, faz com presteza, orienta tudo, avisa os horários e tudo.
essas pessoas são pessoas que seguem o Torá. A Torá está escrita no seu coração. Quando você recebe a Torá, digo a Torá, instruções de Jesus, ela fica lá no coração e dirige tudo, toda a vida. Então, é impossível. As pessoas dizem, você tem coisas que são impossíveis para fazer. Olha, Maxwell disse que impossível é uma palavra dita aí pelos homens pequenos, que acham mais fácil viver no mundo que deram para eles do que explorar a capacidade, o poder de mudar este mundo. Então, às vezes você diz assim, é impossível mudar, mas são as coisas impossíveis de ser feitas que são necessárias ser feitas. Por isso que a filosofia diz, aquilo que é impossível é necessário. Aquilo que é impossível fazer, mudar Ribeirão Preto, mudar a sociedade, mudar tanta coisa, é impossível? Então é necessário. Se a igreja não partir para esse princípio, o que ela faz no mundo? O que ela faz? Ela viver para si mesma? Viver para um culto e adorar e a si mesmo só? Não. Quando Deus disse assim, olha, sela a lei entre meus discípulos. O que significa a palavra entre meus discípulos? Porque é uma função, um poder de inteirar as comunidades, inteirar a sociedade, inteirar a família, inteirar o amigo, inteirar as pessoas que trabalham com você, inteirar um com o outro, da necessidade, da obrigação, do conforto, da reciprocidade, dos benefícios. A Torá, os discípulos, Jesus disse, meus discípulos, Deus disse, meus discípulos, o Talmudai, os meus discípulos, têm que se viver inteirados uns com os outros, ajudando uns os outros. A necessidade de fazer discípulo. E essa possibilidade é uma necessidade da própria sobrevivência. Por que Deus disse isso? Olha, Deus, lá para Isaías, ele já estava mostrando que sem selar a Torá no coração, o judaísmo não ia avante. Jesus também fez a mesma coisa. Jesus fez o quê? Sem ensinar os discípulos, a igreja de Jesus também não vai para frente. Isaías falou, sela a lei entre meus discípulos. O que é que você faz com essa orientação divina? O que é que você faz? Você dá de esquecido? As pessoas, as igrejas em geral, elas dão de esquecida. Parece que Jesus não disse. Será que disse? Será que é mesmo? Não, eu prefiro um show gospel. O que é que se faz num show gospel? O senhor não dá conta? É bom para se distrair. Uma vez me convidaram. Eu fui me distrair, só isso. Mais nada. Quem foi, era crente. Quem não era crente, não foi. Então, eu fui distrair, ver música e tal, e coisa, não consegui. Se não completar o show gospel com o selo do discipulado, é uma perda de tempo. Não produz nada. É coisa de cigarra, sem formiga trabalhando. Então, é importante para a igreja estabelecer esse princípio, porque é através desse selo da Torá no coração que se estabelece a justiça. Porque você vem até mesmo no Brasil, às vezes a suprema autoridade não tem o selo da Torá no coração, não tem o princípio da justiça, que é retidão e integridade, não tem. Eles prismam por fazer a coisa má, prismam por fazer a injustiça, praticar a injustiça. O discipulado é o pacto positivo com a sociedade, é o pacto que Jesus fez conosco. Você pensa assim, como é a sua relação com Jesus? Ele fez um pacto de sangue até. O pacto de Jesus é um pacto de sangue a respeito do discipulado. O discipulado é o pacto positivo para o bem de toda a humanidade. Começa conosco, começa nos bairros. Todo o trabalho, esse trabalho tem que ser como faz o Bispo Henrique, distribuindo comida na madrugada. O Everton faz um trabalho desafiador, que Deus o abençoe, com criança. O Iavec faz um trabalho muito bom com criança. Trabalha com as mulheres cujos maridos estão presos, cujos filhos foram abandonados, e tem filhos que foram abandonados, que já estão terminando o colegial. É um
trabalho da Torá, é um trabalho do princípio do discipulado, é o trabalho da justiça que muitas vezes o governo não faz. Às vezes faz ao contrário. Às vezes eles estimulam a injustiça, a crueldade, o paganismo e toda sorte de maldade nas escolas públicas, todo mundo sabe disso. Então, o discipulado é a instrução. Se você fizer discípulo, vai determinar todo o procedimento. É ali que começa toda a mudança. Como é que nós fazemos isso na prática? Nós fazemos isso através da célula de discipulado. É ali que acontece. É ali que começa você ver os frutos. O que Jesus disse? Ele disse, olha, o desafio não é só para dar fruto. Ele disse que o desafio é para dar muitos frutos, João 15:5. É para dar muitos frutos. Se os ramos não tiverem na verdadeira oliveira, se eles não tiverem procurado receber o selo da instrução de Jesus, o selo da Torá de Jesus, se não receber, não tem vida, não tem como fazer, não tem força, está morto. Por isso que disse que não verá a aurora. E então a pessoa diz assim, olha, que é tão complicado essa questão de você ficar sossegado e não dar fruto nenhum, ficar sossegado e dizer que não é capaz, ficar sossegado e dizer que esqueceu, ficar sossegado, falar, é isso mesmo que eu li? Ide. Será que é isso? Se você levar essas coisas assim na brincadeira. Ali diz aqui Jesus que esse ramo seco será tirado, lançado no fogo. O que você acha que é isso? É algum tipo de perda? É. Eu não vou dizer que é inferno, mas algum tipo de perda é. Não é nem por nenhum pecado, não ser o pecado de não fazer nada. Aqui o pecado não está dizendo qual é o pecado. O pecado está dizendo que não fez nada, que foi inerte, foi sossegado, que deixou para amanhã, que deixou para outro dia, que não se portou, nunca teve tempo, nunca teve coragem. Então, o que foi? Secou, fica seco. Quantas vezes você vê, se tem um membro, tem uma igreja, que muita gente está lá dormindo. Se você não despertá-los, como fez Isaías, selando a lei no coração dos discípulos, você está deixando os membros morrerem de fome, ficar seco como um ramo seco, fora da videira, por sua responsabilidade. Você tem que ser responsável. Você tem que fazer o que Isaías disse. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Você tem que fazer. Às vezes as pessoas não fazem porque Jesus disse, Deus disse que era discípulo deles e não seus. E a pessoa quer fazer alguma coisa para ter propriedade sobre a vida da pessoa. Quer ser um manda-chuva na vida da pessoa. Mas você não tem que ser um manda-chuva. Eu não sou manda-chuva de ninguém. Então você tem que fazer discípulo de Deus, como disse lá Isaías. Entre meus discípulos. Sela a Torá entre meus discípulos. Não é um selo de guardar e não revelar. É um selo que depois de colocado no interior, ele está revelado para você. Você sabe, porque Deus assim o fez. Deus tem a lei da natureza que já revelou muita coisa para as pessoas, mesmo sem vir para a igreja. Mas depois na igreja ele recebe o selo da Torá, da vontade de Deus, da vontade de Jesus. Então, isso é discipulado. Então, outra coisa que significa Silamud e o Talmudai, Belimudai, às vezes pronuncia V, porque o B no espanhol pronuncia meio V, né? Velumudai, Teumadim, que significa também você criar um hábito entre os discípulos, criar um hábito para você, um hábito para os seus membros, os membros da igreja. É hábito, ser discípulo é hábito. Tem texto de Isaías que diz, ser discípulo é pensar como discípulo. Lamudai também significa pensar como Deus pensa. Sabe o que é? É que Deus faz uma ligação tão íntima com você. Com esse selo é tão íntimo que sua gênese é transformada numa nova gênese. Você tem uma nova constituição, de forma que você vai estar impulsionado e vai sentir sempre a vontade de estar falando alguma coisa do Evangelho. Você terá esse impulso, que será como se fosse natural, muito embora seja sobrenatural, porque ele vai ocupar o seu coração. É isso aí que Deus falou para Isaías. Deus falou para Isaías que o povo dele era discípulo dele, pensava como ele. É uma mudança total. Por isso que diz que Cristo vive em mim, Paulo quis dizer isso. E Jesus disse, eu em ti, tu em mim, e ele em nós. Nós somos, então, pessoas assim muito importantes. Porque você tem toda essa condição. Se você crê, você terá toda essa condição. Quando a inércia domina, ela passa a fazer parte de nós mesmos. E a pessoa que acostumou a não dar fruto,
Você vê aqui, discipulado é costume, é hábito também. Se você acostumou a não dar fruto, você já foi dominado por esse vício. Você já não produz mais. Você está conformado. Você acha, bom, eu vou para o céu, olha que maravilha. Os outros vai tudo para o inferno, porque também eu fui predestinado, porque eu sou muito bonito, Deus gostou de mim. Antes da fundação do mundo, Ele me escolheu lá no jardim, né? E os outros Deus mandou para o inferno, para o diabo que os carrega. Então, se Deus já mandou para o inferno, por que eu vou lutar contra Deus e pregar para quem não foi predestinado? Por que eu vou pregar para quem for predestinado para o inferno? Vou pregar contra Deus? Ou então, você não tem que acreditar nisso. Porque essa doutrina não veio do céu. Do céu não veio. A do céu é outra. A do céu é ide. Ide ensinai a todas as etnias. Essa é do céu. Então, quando você resolve a fazer da sua igreja não um grupo de membros, mas fazer a igreja um grupo de discípulos, você tem uma igreja dinâmica. Você tem que ensinar. Você tem que transformá-los em líderes. Se você não procurar isso, vocês não se conformar com Isaías, com quem você vai se conformar? Se você não se conformar que tem que selar a lei no coração dos discípulos, do discípulo de Deus, se você não fizer isso, com quem que você vai se conformar? Com grande retórica? Com grande capacidade de ensino? Com profundidade de exegese? Com ensinamento de textos difíceis e complicados? É isso que você vai fazer? Isso é bonito, pode ser até bom, mas não dá fruto. Se você não selar no coração do discípulo, essas coisas não têm valor. Mas se você ensinar a selar no coração do discípulo a Torá de Jesus, tudo mais será valioso. Todos os cânticos serão valiosos. Todo o crescimento será valioso. Todo o crescimento teológico, profundidade teológica será uma maravilha. Mas se você não selar no coração do discípulo, toda a sabedoria é perda de tempo. Toda a filosofia é vã e não constrói nada, nem na sua vida, nem na vida de quem te ouve. Essa é uma questão da igreja no Brasil. Essa é uma questão da igreja faz muito tempo. A igreja esqueceu de fazer discípulo, porque fazer discípulo compromete a sua vida, compromete o seu salário, compromete o seu tempo, compromete a sua família, compromete sua roupa, compromete o seu ganho e seu saldo bancário. Mas às vezes as pessoas amam muito mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Essa é a verdade. Por isso que não sai. Por isso que não tem tempo. Porque o tempo, time is money, time is money, time is money. É o que ensina grupo de líderes. Quem ensina ajuda a si mesmo. Time is money. Mas não é só isso. O tempo é de Deus. Se você aplicar o ensinamento de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Outra coisa importante é aquilo que você tem que ser para si mesmo. O guardião de si mesmo. Aquele que guarda. Você tem o guardião dos seus pensamentos. O Talmudim significa pensar como Deus. Porque se Deus já habita em você, você pensa como Deus. Você não é Deus, mas você pensa como Ele. Ou você acha que Deus não é pragmático? Você acha que Deus ia ser lá com o Espírito só para deixar você orando em língua estranha? Só para isso? Para você cantar e pular? Só para isso? Você acha que Deus ia perder esse tempo? Se é que é possível, Deus perder tempo. Deus fez isso para que você seja um sócio de Deus. Paulo diz que de Deus nós somos colaboradores. E só podemos colaborar com Deus se tivermos a Torá selada no coração. Eu digo que a Torá é o ensinamento de Jesus, amar o inimigo inclusive. Essa é a Torá de Jesus. Então, a ideia de ser e fazer discípulo é uma coisa que é da responsabilidade de cada pastor, de cada líder, de jovem, de cada um, de cada pessoa, de cada um. Cada um é um diretor dessas questões. Tem que ser o diretor, tem que ser o diretor espiritual, tem que saber lidar com essa batalha espiritual. A necessidade de criar célula evangélica nas comunidades é uma prerrogativa pregada por Jesus. É uma coisa necessária, uma coisa importante. Discípulo de todas as nações. Essa semana o Pedro entrou em contato, fazia uns 2 anos, achei, onde vai Pedro? Ele está, até pensava, né, será que ele desviou, hein? Nada, Pedro está fazendo discípulo na floresta do Peru, mostrou vídeo, mostrou foto, com gente bem abandonada. É preciso então refletir, é preciso você pensar como Deus pensa.
Como é que Deus pensa? Aqueles que nos esperam, os que se declaram necessitados, aqueles que não se declaram necessitados, que rejeitam e acusam, onde Ele nos espera, muito embora a igreja esteja esperando que os pecadores venham, mas na verdade Deus disse para você ir lá selar. Eu tenho tentado de todo jeito, e às vezes é evidente que eu falo, não, Deus, se todo mundo que recebeu o folheto viesse aqui na igreja, já não cabia aqui. E eles falaram, que bênção, Deus te abençoe, olha por nós. Um dia eu cheguei no lugar e disse assim, não, pera, você vai orar por nós aqui? E eu pensei que era até uma brincadeira, né? E ele falou, está aqui. Eu falei, onde eu vou fazer isso? Aqui? Eu falei, aonde? Aqui, ó. Já puxou um tapume, fez a Bíblia, a Bíblia. Eu falei, misericórdia, eu fiz, então orei por eles, com medo de perder emprego, medo de servidão, medo de intromissão de superiores na atividade da empresa, tudo essa coisa. E você tem que estar pronto para selar isso. Você tem, então, que estar pronto para isso. Terceira coisa, é você sonhar. Quando Isaías falou para o povo, sela o coração dos discípulos, meu irmão. Aquilo foi uma atitude sobrenatural de Isaías. Como é que ele ia fazer isso? Selar entre os discípulos. Ele só tinha um jeito de fazer isso, fazendo o núcleo de discipulado, célula de discipulado judaica. Vocês pensam que não tinha? Tinha, sim, senhor. Jesus fez parte de uma. Ele aprendeu. Então, só assim, você tem que sonhar com isso. Você tem que projetar esse sonho. Você projeta tanta coisa. Você projeta carro novo, você projeta casamento, você projeta alto salário, você projeta saúde, você projeta tudo. E por que você não projeta discípulo? Porque isso o diabo não quer que você faça. E isso aí, a única luta de Satanás, a única luta de Satanás que ele leva vantagem, a única luta que Satanás tem nesses 2000 anos, tido muito sucesso, é de impedir de que você faça discípulo. Ele não impede de você ganhar dinheiro, milhões também não. Não impede de você ter bons carros também não. Não impede nada disso. Mas ele impede você de fazer discípulo, porque ele sabe que aí está a derrota dele. Ele sabe que ele é derrotado com o discipulado. E ele sabe que muita coisa não vai nem vem. Ele não vai importunar um show gospel, porque não tem problema nenhum. Todo mundo lá é crente, todo mundo está pulando de alegria. O que é que ele vai fazer lá? Nada, não é? Mas se você fizer discípulo, seu carro vai quebrar, seu pneu vai furar, vai faltar dinheiro da gasolina, você vai ficar aborrecido, vai pensar que não vale a pena, vai achar até que Deus está um pouco assim, está te estressando a sua vida, mas é aí que está o caminho da vitória. Fazer discípulo, para avançar. Como é que nós temos que fazer? Nós sonhamos, mas nós temos que tornar sonho em realidade. Sonhar apenas não leva nada avante. Quem fica olhando as nuvens, nunca vai semear, não é assim? Quem olha o vento também não vai colher. Vai chover, então não dá para semear. Está ventando muito, não vai dar certo para colher. Isso são um desafio. Olha aqui, é uma coisa natural. Chover, fazer sol, etc. Vento, tempestade, tudo isso. Mas você tem que ser superior a essas coisas. Teve um dia, eu estou na experiência, teve um dia que então choveu, eu morava na Travessa Sergipe. Aí, eu tinha uma reunião na Rua Constituição, mas eu olhei e falei assim, está chovendo, ninguém vai. Deitei e dormi. Daí, 15 para as 8, tocou o telefone, atendei, não sei se era o Jefferson, a Janete. Alô, estamos aqui. E eu já estou indo. E fui lá. Eu estava sem vontade, indisposto. Mas Deus, eu tinha um carro, tinha gasolina, por que eu não ia? Não tem conversa, vou. Um dia estava o Wesley com febre, vai com febre, não tem jeito, está marcado. Deita ali, ficou deitado. Quando terminou a reunião, a febre tinha ido embora. Às vezes você faz as coisas assim. Então o momento é agora. Como é que nós temos que fazer? Olha, irmão, pastores, irmãos, líderes de células, vocês têm que fazer isso. Pastores, têm que fazer um culto, o dia do culto, onde tem um testemunho, como o da Rosa que deu aqui. Nós precisamos ouvir as pessoas que estão sentadas aí.
aqueles contos que eles evangelizaram uma pessoa na feira. Você diz assim, oh, que importância tem? Tem uma importância muito grande. Você vem aqui dizer, não, eu estive lá no shopping e evangelizei 5 pessoas. Eu estive no shopping e comprei umas roupas e tal, e falei para as pessoas sobre um livro, e doei, conversei. O gerente veio para mim e falou assim, olha, quando o senhor vir por aqui, não precisa nem fazer compra. Entra aqui e conversa com a gente. Isso é selar, irmão. Isso é tocar no coração. E até ainda não voltei lá, mas eu vou voltar lá. Eu tenho um livro para entregar para uma moça chamada Thaís, que comprei um negócio de refrigerar, um umidificador. Isso sela. Um folheto sela. É princípio, é um avanço, é um caminhar. Mas se você não fizer nada, se você ficar inerte, o que ganha o inerte? O que ganha uma pessoa que fica parada? O que ganha o que é a pessoa diante de Jesus que diz, Senhor, eu vou e não vai? O que ganha? O que faz? Qual a importância tem? Porque Deus diz para Isaías, sela a lei entre meus discípulos, porque Deus queria ter uma interação pessoal de conversa tete a tete com cada um. Ele quer estar perto, ele quer conversar com a gente, ele quer conversar conosco. Nós temos que, então, marcar cada pastor, marcar um culto do núcleo das células que faz discipulado. Só tem 3 fazendo. Chama todo mundo e mostra esses 3 que estão fazendo. É o exemplo que faz a ação avançar. É o exemplo que cria outras pessoas fazerem o mesmo. Mas se nós fizermos só culto para nós mesmos, celebrarmos só lá a nossa salvação dia após dia, celebrarmos entre nós mesmos tudo aquilo, que maravilha, que um dia eu vou para o céu, você vai terminar, enfim, até assim, que coisa, né? Que estressante, será que esse céu está achando, começa até a achar o céu uma coisa meio rotineira, não acontece nada, né? Você tem que fazer o que Deus falou para fazer. O diálogo no lar. Por que é importante fazer discípulos nas casas? Por que é importante? Porque o diálogo no lar, o tete a tete, é o que faz você ver a pessoa cara a cara. Você não consegue fazer na internet. Você não olha no olho da pessoa pela internet. Você não vê nada. Eles são tudo perfeitos. Mas só quando você senta numa casa, em volta nas cadeiras e conversa um por um, cada um vê as suas próprias dificuldades. Até você mesmo que está falando. Não é? Então, o diálogo no lar é o tete a tete, você debater as coisas. Só que falava que havia uma discussão nos areópagos, no banquete, havia grandes discussões, e as discussões, às vezes, eram acirradas, as discussões desciam para níveis um pouco baixos entre os gregos, mas Sócrates falava que isso não interessava. O que interessava era aquela discussão gentil, era a discussão profunda, que tinha mudança psicológica, era a discussão amorosa, a discussão com sentimento de coração. O discipulado é feito assim, não é uma discussão sobre ídolo, não é uma discussão sobre a igreja católica, nem mesmo sobre as igrejas protestantes, que não se sabe mais como é que elas são. Não é nada disso. O discipulado é a essência do evangelho de Jesus que você tem que falar. Você vai fazer e você pode achar que parece que você perdeu tempo. Muitas vezes, quando eu comecei o grupo discipulado, eu cheguei num nível que eu falei, bom, agora vocês vão para cada um para uma igreja aí. Fica na católica mesmo, no momento carismático, assembleia, tem muita igreja aí. A minha é conservadora, arruma uma igreja pentecostal. Aí eles não quiseram, eles quiseram caminhar, fazer mais coisas, né? Aí Deus tinha outras coisas para fazer mesmo, nós seguimos junto. Eu ouvia eles, eu não fui por mim mesmo, mas eu falei, então vamos fazer. É o diálogo que cria a situação. Se você usar esse diálogo, é no tete a tete que você descobre as grandes verdades de Deus tem para a sua vida. É assim que muda. Quando você sela no coração do discípulo, se você tiver o selo de Deus selado no seu coração, aí então você vai prosperar em tudo. Quem prospera no discipulado, prospera em tudo. Eu não conheci nenhuma pessoa que fez discípulo, que teve sucesso, que passou fome, que ficou ruim de emprego, que não ganhou bem, que não sei o quê. Todos eles prosperaram. Eu conheci muita gente que ganharam muito dinheiro, prosperaram, mas foi um fracasso total, redundante, um fracasso que todo mundo podia ver como ele fracassou, porque só pensou nele mesmo, só pensou em crescer economicamente, só pensou em crescer dinheiro e tal, e só essas coisas. Não tinha nada, não ensinava nada, não selava o coração dos discípulos, nem sequer reconhecia o discípulo de Deus, e tem gente até que perseguia. Então,
fracassaram no fim. O barco afundou. Então, essa estratégia, ela tem em si mesmo sucesso, porque ela tem uma visão. E ela, então, dá a perspicácia e dá o planejamento para que você possa crescer, dá as condições para você ser mais do que vencedor. Você não diz lá, não está escrito que você é mais do que vencedor, mas no que você é mais do que vencedor? Não me diga. No que a pessoa diz, eu sou mais do que vencedor? Porque ele não morreu ainda? A morte, como disse Sócrates, ela é inconsequente, então essa não adianta ela vir, porque não vai virar nada. Mas no que você é vencedor? Você pode vencer que você seja mais santo do que os outros, mas no que mais você venceu? Ah, venci financeiramente, e no que mais você venceu? Se você não tiver a vitória que Jesus propôs lá em Mateus, você é um derrotado. Porque riqueza, saúde, carro bom, todos os incrédulos têm, e tem mais do que você. Essas coisas, você às vezes trabalha para incrédulos, pagão, milionários, e ainda fica ali, não é? Bem no culto, ainda fala, oh, esses pagão, você recebe seu salário de pagão, você vive e sustenta sua família com salário de pagão, você agradece a Deus porque o pagão paga um bom salário para você, e o que é que você venceu, não quer? Se você não souber usar o dinheiro do pagão, como disse Jesus, que fazer das coisas ruins ser próspera, aquele homem que fez um mau negócio lá, e Jesus disse, só que aquele homem foi sábio, porque ele usou aquele recurso dele e fez muitos discípulos. Jesus elogiou o servo, o mordomo infiel, o mordomo meio bagunçadinho, mas ele aplicou no reino de Deus. Porque se você crescer, quando você recebe o dinheiro de alguém que é incrédulo, a pessoa, por exemplo, trabalha na lotérica, qual é o seu salário? Vem de onde? Vem das pessoas que apostam, que pensam que vão ganhar, não é? É um dinheiro assim tão bonito? Não é. Mas você recebe lá e ganha um bom salário, o que você pode fazer? Você pode santificar esse dinheiro, você pode aplicar ele muito bem, você pode fazer o que Jesus disse. Se você não fizer isso, você é servo de pagão, serve a pagão, e o seu coração não tem o selo de Isaías. E se não tiver, irmão, se não tiver esse selo de Isaías, está acabado, você não vê a aurora. Por isso que é importante. Então, na casa, quando você vai dialogar, você tem que dialogar, olha, podemos ver como é que Platão dizia, com gentileza e compaixão. É com gentileza e compaixão. Quando eu discipulei aqui, lado aqui na casa do Cássio, ele tinha um São Francisco, tamanho desse negócio aí. Eu nunca falei nada. E vários outros, né? Tinha um som de santo lá. Ia falando, nunca questionei o São Francisco, porque também eu chamo Francisco, né? Então, aí um dia ele falou, escuta aqui, o que é que eu faço com isso? Ele me perguntou, eu respondi, é fácil, põe tudo no saco, eu levo ali, jogo naquele riozinho lá. Joguei tudo lá, acabou. Mas nunca questionei ele. Eu nunca preguei assim, pelo odiar, fazer questão com ele, ficar com raiva. Não. Ele tinha uma livraria, até vendeu para alguém. Então, é o tete a tete, aquela livraria cristã e tal, né? Então, tete a tete, cara a cara, você tem que fazer. Deus fez isso com você tete a tete. Ele olhou na sua cara e disse, eu vou selar a Torá no seu coração. Você quer? Amém? É isso. E você começa, como diz o Talmudim, pensar como Deus pensa. Ah, já pensou você pensar como Deus pensa? É claro que todas as coisas vão prosperar. Não é só a sua vida profissional. Tudo. Tudo. Às vezes eu vejo assim, quando eu chego a falar nas lojas, assim, a respeito, eu penso assim, essa pessoa vai me dar como diz, um fora, né? E aí eu sou surpreendido com um coração aberto. As pessoas devem estar esperando. Devem estar nos esperando. Então, no tete a tete que se aprende que a morte foi vencida. Vamos ficar de pé e cantar esse hino, chamar o pessoal do louvor. Senhor, meu Deus e meu Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por esta manhã tão gloriosa, Senhor, que nós passamos na Tua presença, Deus. Pai Jesus querido, e agora nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor.
E aqui eu apresento, Senhor, diante de Ti este pão que representa o Teu corpo, ó Pai. Jesus querido, eu consagro em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, graças te damos pelo vinho, aqui representando o sangue do teu filho vertido ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós te louvamos e consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Selah, 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 sou eu, teu dar, Selah, teu dar. Torá, Belém, me dá, Selah, 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 sou teu dar, sou teu dar, Torá, Senhor, Selah, 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 sou teu dar, sou teu dar, o tom, Torá, o tom, Torá, Selah, 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 Selah.
Glória a Deus. Irmãos, vamos ler aqui para lembrarmos sempre de quem somos também, né? Então aqui diz, irmãos, repita comigo. Senhor, confessamos que temos nos envolvido demasiadamente em nossos problemas particulares, esquecendo-nos que a nossa fé exige um compromisso comunitário e fraterno com teu povo e toda a família humana. E assim, sendo, ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados e todos nós que reunidos em nome de Jesus. Amém. O pão, símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado na cruz do Calvário pelos nossos pecados, comamos e sejamos agradecidos. O vinho, símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado, bebamos e sejamos agradecidos. Disposta a mesa, ó Salvador, vem presidir aqui. Ministro vinho, parte o pão, nutri-nos vem de ti. Essa última estrofe. Sabemos que Jesus virá em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei. Ó, vem Senhor Jesus. Pai, graça e damos por essa Eucaristia, em nome de Jesus. Deus os guarde bem do seu poder. Deus secado testado. Seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus vos guarde em sua vida. Deus os guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus os guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus vos guarde em sua luz. Levante as mãos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra. Coloca a mão na cabeça do seu irmão e diga assim: selada está a lei no teu coração, a Torá de Jesus está no teu coração. Tu não és mais o mesmo nem a mesma, pois agora és discípulo de Jesus, de Deus. Selá, selá, selá. Amém.